Na era da guerra moderna, a corrida pela melhor tecnologia é de extrema importância. Com centenas de bilhões de dólares gastos a cada ano, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm melhorado consistentemente suas capacidades de combate com sua tecnologia de ponta. Um desses avanços são os drones. Pense nisso. Há pouco mais de 100 anos, os aviões estavam apenas começando a conquistar seu lugar na guerra. Hoje, alguém pode pilotar um drone do outro lado do mundo e realizar ataques precisos a alvos de alto valor com um clique. Desde drones pequenos o suficiente para caber na palma da sua mão, até aqueles grandes o bastante para carregar mísseis projetados para destruir complexos inteiros, a guerra moderna evoluiu bastante. Mas não se engane, esses drones não voam sozinhos. Todo drone depende de um operador, alguém para pilotar a máquina. Desde funções de reconhecimento no Exército dos Estados Unidos, até funções de ataque na Força Aérea dos Estados Unidos, e com esquadrões tanto na Marinha quanto nos fuzileiros navais, a proliferação de drones atingiu todos os elementos das Forças Armadas dos Estados Unidos. Dito isso, quem são esses pilotos de drones? Eles são diferentes dos pilotos comuns? Que tipos de drones existem? E eles realmente usam controles de Xbox ou PlayStation para operar drones? Vamos responder todas essas perguntas para você e muito mais. Este é Pilotos de Drones das Forças Armadas dos Estados Unidos. Acredite ou não, todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, exceto a Força Espacial, têm pilotos de drones. Embora cada ramo possa usar uma terminologia diferente para se referir àqueles que pilotam drones, para simplificar, vamos chamá-los de pilotos de drones. Quando você pensa em um piloto militar, provavelmente imagina alguém de macacão de voo usando óculos aviador, pulando em um caça e decolando rumo ao pôr do sol. E sim, embora seja verdade que pilotos de drones possam usar macacões de voo, isso aqui não é Top Gun. Pilotos de drones não são pilotos típicos, mas eles são pilotos de verdade? Sim, são. Cada tipo de piloto tem sua respectiva função. Embora todos os pilotos militares possam compartilhar algum conhecimento básico sobre pilotar certas aeronaves, cada piloto aprende sua própria especialidade. O mesmo vale para os pilotos de drones. Você não vai ver um piloto de F-22 pedir para trabalhar remotamente por uma semana e pilotar um drone. Igualmente, um piloto de drone não diria ao comandante que vai tomar ar fresco e sairia voando em um F-22. Nas Forças Armadas, sua especialidade e função influenciam como você trabalha. Pilotos comuns realizam voos de algumas horas, enquanto pilotos de drone têm missões entre 8 e 12 horas. Pilotos de drone devem manter vigilância e atenção aos detalhes durante horas de operação, diversas vezes por semana. Muitos pilotos de drone estão baseados nos Estados Unidos, o que significa que eles realizam operações e pilotam suas aeronaves que estão a milhares de quilômetros de distância deles. Não se engane, ser um piloto de drone não é como um videogame. Você não está operando um corrente alternada 130 como fazia no Call of Duty. No entanto, curiosidade. Alguns pilotos de drone podem usar controles modificados de Xbox ou PlayStation. De qualquer forma, embora seja muito gratificante, essa carreira é exigente, estressante e exige muito de você. Mesmo sem estarem na linha de frente, seu papel é essencial para o sucesso dos que estão. Um operador de drones da Força Aérea resumiu bem. Apesar de você estar geograficamente separado, no final do dia, o impacto é muito claro. Você deu a eles confiança para avançar em terra quando tornou a vida deles muito mais fácil. Antes de explicarmos o papel dos pilotos de drones em cada ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos, vamos responder a uma questão importante. Por que precisamos de tantos pilotos de drones? Simplificando, colocar um robô em perigo é muito melhor do que colocar uma pessoa de verdade no mesmo lugar. Os Estados Unidos sempre podem construir outro drone. Trocar um bom piloto é bem mais difícil. Além disso, devido às missões em evolução dos Estados Unidos, drones e equipamentos não tripulados são essenciais para o trabalho. Dito isso, vamos conhecer nossa primeira comunidade de pilotos de drones, os da Força Aérea. Se te perguntassem qual tipo de aeronave a maioria dos pilotos da Força Aérea pilota, o que você diria? Seria o DF-16, DF-22, o A-10 Warthog? Bem, deixa eu te interromper aí. A verdade é que se você disse qualquer coisa além de drones, você errou. Isso mesmo.
a Força Aérea tem mais pilotos de drones do que pilotos de aviões convencionais. Surpreso? Pois é, tem mais coisa nisso. Não só os pilotos de drones superam os pilotos convencionais, como a Força Aérea não tem pilotos de drones suficientes. Eles estão com cerca de 20% de déficit de pessoal. A demanda da Força Aérea por pilotos de drones é tão grande que fazem de tudo para mantê-los na carreira. Como a Força Aérea possui o maior número de drones em comparação com qualquer outro ramo, eles têm muito trabalho pela frente para preencher totalmente esse campo de atuação. Os pilotos de drones da Força Aérea desempenham uma ampla variedade de funções, incluindo coleta de inteligência, vigilância e reconhecimento, além de realizar ataques precisos contra diversos alvos. Mas será que todos eles usam os mesmos drones? E todos esses drones são iguais? A resposta simples é não. Você talvez já conheça alguns dos drones de combate deles, como o MQ-9 Reaper e o recentemente aposentado MQ-1 Predator. Para reconhecimento e vigilância, os pilotos de drones operam o RQ-4 Global Hawk, levando ao próximo ponto. Pilotos de drones da Força Aérea são oficiais comissionados como os pilotos convencionais. No entanto, há alguns pilotos de drones, praças, que operam o R4, mas existem discussões sobre acabar com os pilotos de drones praças e manter a comunidade composta apenas por oficiais. A Força Aérea está aprimorando o uso de drones, mas eles não substituem ninguém. Ainda há grande participação humana na operação de cada drone. Por exemplo, para cada piloto de drone da Força Aérea que está pilotando um drone, há quase 200 pessoas apoiando a missão em várias funções diferentes. Há operadores de sensores, equipe de inteligência de missão, técnicos de manutenção, equipes de lançamento e recuperação, além de inteligência. A lista é extensa. Não pense que a missão se limita aos pilotos de drone da Força Aérea. Agora, vamos focar na próxima comunidade, os pilotos de drone da Marinha. Apesar de ter a reputação de ser a força marítima mais poderosa do mundo, a Marinha dos Estados Unidos comanda um impressionante arsenal aéreo. Mas esse arsenal aéreo não se limita a aviões. Eles também estão envolvidos no mundo dos drones. Como a Marinha é a Marinha, existe a necessidade de integrar suas capacidades de drones com suas missões marítimas. Por isso, drones são usados principalmente por frotas para vigilância e reconhecimento marítimo. Outra coisa legal que a Marinha conseguiu recentemente com um drone foi reabastecer um FA-18 Super Hornet com o Enki 25. Isso ocorreu recentemente e foi a primeira vez que um drone reabasteceu uma aeronave tripulada. A Força Aérea não é a única divisão com demanda crescente por pilotos de drones. A Marinha está criando novas comunidades para atrair mais marinheiros para a profissão. Atualmente, a Marinha não possui uma função específica para seus pilotos de drones. Em breve, abrirão carreiras de oficiais técnicos para pilotar alguns drones. Hoje, pilotos de drones são uma das várias especializações na Marinha. Não é possível entrar na Marinha em 2022 já como piloto de drone. É preciso buscar essa função após ingressar. Essas especializações em VANTs vão desde técnicos de manutenção organizacional de sistemas, pilotos externos, pilotos internos, operadores de carga útil, e também para o EN4 Fire Scout, que é um drone helicóptero bem legal. Abrir o programa de oficiais de patente permite que pilotos de drone da Marinha sigam como operadores durante toda a carreira, ao contrário dos pilotos tradicionais, que têm menos oportunidades de voar com o tempo. Mas aqui vai algo único sobre os pilotos de drone da Marinha. Eles também vão pilotar navios drone em um futuro não muito distante. Isso mesmo, você ouviu direito. Navios drone. Chamado de programa Ghost Fleet Overlord, a Marinha está atualmente promovendo uma frota que incorpora tanto embarcações e veículos não tripulados quanto suas plataformas tripuladas já existentes. Esses navios drone poderão apoiar frotas de porta-aviões e comandantes de combate, ampliando as capacidades dos caros navios tripulados a uma fração do custo, sem necessidade de tripulação a bordo. Com os pilotos de drones da Marinha encerrados, vamos passar para a nossa próxima comunidade, os pilotos de drones do Exército. Temos certeza de que você já está começando a perceber que cada ramo tem seus próprios drones e pilotos de drones. Então, o que o Exército traz para a mesa? O Exército possui o EMOS 15 Whisky para pilotos de drones, operadores de drones carreira destinada a praças. Em geral, os pilotos de drones do Exército atuam em missões não combativas, como avaliação de danos, reconhecimento e vigilância.
Eles pilotam drones como o RQ-11B Raven, RQ-7B Shadow e o MQ-11C Grey Eagle. A questão é que, diferente da Força Aérea, que tem seus pilotos de drones operando principalmente nos Estados Unidos, os pilotos de drones do Exército normalmente pilotam seus drones no local, o que significa que você não vai poder ir para casa jantar com sua família toda noite, como acontece na Força Aérea. Não ache que pilotos de drones do Exército não podem lançar mísseis nos alvos também. O Exército, de fato, usa drones capazes de atacar duramente o inimigo. Onde você mais vai ver isso é no Elite 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, conhecido como Night Stalkers. Na última década, eles foram essenciais na neutralização de alvos de alto valor com drones. Agora, uma pergunta. A Marinha desenvolve navios drones. O Exército possui tanques drones? Sim, eles têm, mas ainda não estão operacionais. O Exército planeja usar veículos robóticos controlados remotamente junto a tanques, veículos de combate e infantarias na década de 2030. O campo de batalha passará por uma grande evolução nos próximos anos. Para finalizar sobre o Exército, você sabia que eles utilizam drones que cabem na palma da sua mão? O que você está vendo na tela é o Black Hornet, um microdrone que fornece às tropas em terra consciência situacional local. Um operador pode ser treinado para operar o Black Hornet em apenas 20 minutos. Por menor que seja, eles custam quase $200 mil. Incrível! Já falamos dos pilotos de drone do Exército, agora vamos para os do Corpo de Fuzileiros Navais. Se você acompanha as notícias dos fuzileiros navais, talvez já conheça o Force Design 2030. Para quem não conhece, o Force Design 2030 é basicamente uma reestruturação do Corpo de Fuzileiros Navais em resposta a mudanças conhecidas e previstas no ambiente operacional. O objetivo é reduzir o efetivo e o equipamento pesado do Corpo de Fuzileiros Navais para torná-lo uma força ágil, apta a cumprir missões de salto de ilhas no Pacífico. Mas o que isso tem a ver com os pilotos de drones dos fuzileiros navais? Com a mudança dos objetivos do Corpo de Fuzileiros Navais, as capacidades dos pilotos de drones também vão se expandir. Estamos mostrando apenas o futuro e sabemos que planos militares mudam. Qual o estado atual da comunidade de pilotos de drones dos fuzileiros navais? Atualmente, a comunidade é menor que as outras forças citadas até agora. A comunidade de pilotos de drones dos fuzileiros navais inclui tanto praças quanto oficiais, com os EMIOR 7314 e 7315, respectivamente. No entanto, existe um MOS mais recente, o 7318, que permitirá que pilotos de drones dos fuzileiros navais sejam treinados para pilotar o MQ-9 Reaper. Os pilotos de drones dos fuzileiros navais hoje operam principalmente o RQ-20 e um Blackjack, um drone menor de coleta de informações. Nos últimos anos, os fuzileiros navais possuíam poucos drones armados, enquanto a Força Aérea tinha centenas. Enquanto o ramo busca construir sua frota de drones, eles têm colaborado com a Força Aérea para alcançar esse objetivo. Como o Corpo de Fuzileiros Navais é uma força versátil, capaz de lutar tanto em ambientes marítimos quanto terrestres, eles aproveitam o uso do poder aéreo por meio de drones para apoiar a força-tarefa aérea terrestre dos fuzileiros navais. Com os pilotos de drones dos fuzileiros navais já abordados, vamos passar para a nossa última, mas certamente não menos importante, comunidade de pilotos de drones. Os pilotos de drones da Guarda Costeira. Os pilotos de drones da Guarda Costeira, provavelmente a menor comunidade entre as forças citadas, têm uma missão única em relação às demais. Como a Guarda Costeira responde ao Departamento de Segurança Interna em tempos de paz, suas missões tendem a refletir mais o DHS que o DoD. O uso de drones pela Guarda Costeira não é exceção. A Guarda Costeira usa principalmente pilotos de drones para vigilância, reconhecimento, buscas, salvamentos e operações antidrogas. Eles também usam drones para avaliar danos ou para ajudar na resposta a desastres naturais. Você verá pilotos de drones da Guarda Costeira operando drones tão pequenos quanto o Scan Eagle, até chegar ao MQ-9 e MQ-9 Reaper. Pilotos do MQ-9 Reaper são muito raros, mas eles existem. E falando em pilotos, a Guarda Costeira não tem uma função específica para a pilotagem de drones. É mais uma especialidade compartilhada entre várias funções. A Guarda Costeira reconhece que, sem o mesmo orçamento de outros ramos, sua pesquisa, desenvolvimento e uso de drones ficam atrás. Mesmo assim,
o ramo segue buscando melhorar sua comunidade de pilotos de drones, aproveitando capacidades das outras forças armadas. Por exemplo, como dissemos antes, a Marinha investe em várias plataformas de drones aéreos, de superfície e subaquáticos, e a Guarda Costeira acompanhará esses esforços. Pilotos de drones, independentemente do ramo ou tipo de aeronave, são essenciais para o sucesso das operações militares dos Estados Unidos no mundo. Como diz o velho ditado, o tamanho do drone não importa, o que importa é como o piloto de drone o utiliza. Brincadeiras à parte, nos próximos anos, é muito provável que os papéis dos pilotos de drones e dos próprios drones nas Forças Armadas continuem a se expandir para patamares nunca antes alcançados. Enquanto a comunidade de pilotos de drones cresce, e os pilotos tradicionais? Já se perguntou por que todas as Forças Armadas têm pilotos e qual a diferença entre eles? Temos um vídeo sobre isso. Confira nosso vídeo sobre os pilotos das Forças Armadas dos Estados Unidos. O link para esse vídeo estará na descrição abaixo. Bom, esse foi o resumo direto e sem enrolação sobre os pilotos de drones das Forças Armadas dos Estados Unidos. Se aprendeu algo com este vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Você realmente quer estar aqui? Um grande abraço a nossos membros do YouTube e apoiadores do Patreon. Muito obrigado por apoiarem nosso canal, é muito valorizado. Para aparecer em um vídeo do General Discharge, torne-se membro pelo link na descrição ou pelo botão ao lado de inscrever-se. Confira nosso Patreon e faça parte do time. Aqui está Nick Nausha. Todos os seus amigos estão se inscrevendo no General Discharge, e você nem quer estar aqui.